Olá, bom dia, crianças, bom dia com alegria. Hoje, segunda-feira, 11 de maio, nossa segunda semana de aulas, de videoaulas. de maio. Vamos dar início à nossa chamadinha do dia. Mãe, você é um presente que Deus fez pra gente se alegrar. Sempre cuida de tudo sem reclamar. Se eu cair, machucar, o seu beijo irá sarar. Você é incrível, obra-prima, e foi Deus quem fez. São muitos motivos que eu tenho pra agradecer. E hoje eu quero dizer: amo você. Mãe, mesmo doente, cuida da gente sem descansar. Sempre ensina o caminho melhor pra andar. O seu amor nunca falha e não vai acabar. Você é incrível, obra-prima, e foi Deus quem fez. São muitos motivos. Pronto, então, a nossa chamadinha. Bem, a tia colocou a musiquinha das mamães, o Dia das Mamães ontem, 10 de maio. Nós comemoramos aí pelas redes sociais o Dia das Mamães. Houve muitas homenagens belíssimas. Parabéns, saúde para todas as mamães aqui no coração. Deus te abençoe. Hoje nós iniciaremos nossos estudos no módulo 2, crianças, como eu havia dito, na sexta-feira, módulo 2. Iremos abrir aí o livro na página 16. Leitura. Vou colocar aqui na câmera mais aproximada para iniciar. Tá bom assim? Bem aqui, né? Pronto. Início de conversa. O texto que você vai ler é um trecho de um livro. Desculpa. Iniciando. O texto que você vai ler é um trecho de um dos livros da saga Harry Potter. Ao todo, são 7 obras que narram as aventuras de Harry e seus amigos na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O que você sabe sobre as histórias de Harry Potter? Você já leu algum dos livros ou assistiu aos filmes que narram essa saga? B. O trecho que vamos ler apresenta um jogo chamado quadribol. Analise essa palavra e responda a que ela se refere. Me parece um esporte com bolas, não é isso mesmo, crianças? Qual será a aventura de Harry Potter vai viver nesse trecho de romance? Leia o texto e descubra. Iniciemos a leitura aí. Acompanhe pelo livro. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quando eram quase 7 horas, Harry saiu do castelo e se dirigiu ao campo de quadribol no lusco-fusco. Momento de transição entre o dia e a noite. Nunca estivera no estádio antes. Havia centenas de lugares em uma arquibancada em volta do campo, de modo que os espectadores viam
o que acontecia do alto. Em cada ponta do campo havia 3 balizas douradas, como vocês podem ver aqui ao lado, com arcos no topo. Lembraram a Harry os canudinhos de plástico que as crianças trouxas usavam para soprar bolinhas de sabão, só que tinham mais de 15 metros de altura. Ansioso demais para esperar Olívio sem voar, Harry montou a vassoura e deu um impulso. Que sensação! Ele mergulhou pelas balizas, subiu e desceu pelo campo. A Nimbus 2000 ia aonde ele queria, ao menor toque. Ei, Potter, desça! Bem, crianças, agora eu peço a vocês que dê uma pausa no vídeo, para fazer a leitura silenciosa e atenciosa, porque são 4 folhas. Vocês têm que fazer essa leitura silenciosa e muito atenciosa aí na casa de vocês, porque tem que fazer a interpretação oral e a interpretação escrita. Depois dessa pausa, desta leitura silenciosa e muito atenciosa, iremos então para a interpretação oral. Primeiro, quais são as posições em que os jogadores de quadribol jogam e qual é a função de cada um deles? Lá no texto tem claramente. 2. O que você achou do quadribol? Gostaria de praticar esse esporte? Em qual posição gostaria de jogar? 3. Em sua opinião, como essa história continua, ou seja, o que provavelmente acontece após Olívio explicar as regras do jogo para Harry? Vamos então para a interpretação escrita. 1. Os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres reais ou fictícios? Claro, crianças, que fictícios. 2. O personagem Harry Potter é um bruxo. Que elementos citados no início do texto confirmam essa afirmação? Os elementos são a citação do castelo e o fato de ele voar em uma vassoura. Passemos então para a leitura e explicação da página 21. 3. Os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que desempenham na história. Observe. Protagonista é o personagem principal, quem mais se destaca. Antagonista é o adversário do protagonista. Secundários são os personagens com menos destaque. Quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário do trecho desse romance lido? O principal, como vocês já perceberam, é o Harry Potter e o secundário, Olivia Wood. B. Há algum antagonista nesse trecho de romance? Justifique. Não, no trecho não aparece nenhum personagem que se caracteriza como adversário do protagonista. No momento, nesse texto não aparece. 4. Nos textos narrativos, como o trecho de romance em que você leu, o narrador pode ser classificado de 2 formas. Primeiro, narrador observador, que é aquele que narra a história sem participar dos fatos. E o narrador personagem é um dos personagens da história. Assinale o tipo de narrador do texto lido. Ele é um narrador personagem ou narrador observador? Narrador observador. 5. É possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quando os fatos narrados nesse trecho acontecem. Sim, os fatos narrados ocorreram por volta das 7 horas da noite. Tem lá claramente no texto. 6. Qual é o espaço dessa narrativa? Ou seja, em que lugar se passam os fatos narrados nesse trecho? No estádio de quadribol.
Passemos então aí para a página 22. A página 22, crianças, são atividades que irão desenvolver em casa com bastante atenção. A página 22, assim como também a página 23. Passemos então para a página 24, para a explicação gramatical, onde a tia Cristiane colocou também aqui na lousa para vocês. Um exemplo: encontro consonantal. Aqui tem os exemplos: planta, livro e barco. O barco não está circulado. Deixa eu pegar aqui o pincel. Pronto. Planta. Livro. Barco. Então, o que é um encontro consonantal, crianças? É o encontro de duas consoantes na mesma palavra. Também tem aí o dígrafo. O que seria o dígrafo? Combinação de duas letras que representam apenas um som. Exemplo: carro. Olha aqui o dígrafo. Duas letras, o R dobrado, o R repetido, duas vezes. Medalha. Olha o dígrafo aqui, LH. Chuva. O dígrafo de chuva, CH. Passemos então para as explicações do livro. Tá bom assim para vocês? Encontro consonantal. Vamos estudar agora como as consoantes se comportam nas palavras e nas sílabas. Observe as imagens e as palavras abaixo. Planta, livro, barco. Observe que existem letras destacadas. As letras destacadas nas palavras acima são vogais ou consoantes? Consoantes, não é? Por isso que são chamadas encontro consonantal. B. Pronuncie novamente as palavras planta, livro e barco. Cada um dos pares de letras destacados representa um único som ou dois sons diferentes? Dois sons diferentes. As combinações das consoantes PR, VR e RC nas palavras planta, livro e barco são encontros consonantais. Nas palavras, quando duas consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, ocorre o encontro consonantal. Passemos então para as explicações da página 25. Os encontros consonantais podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, como vocês podem acompanhar o exemplo no livro de vocês. Na palavra planta, o encontro consonantal está na mesma sílaba. Livro, o encontro consonantal está na mesma sílaba. Já barco, o encontro consonantal está em sílabas diferentes. Veja nos quadros abaixo alguns exemplos de encontros consonantais e como eles se comportam nas sílabas. No primeiro quadro, ficam na mesma sílaba. BR, exemplo, brasa. FL, exemplo, flora. DR, exemplo, vidraça. PL, exemplo, planeta. TR, exemplo, estrela. No segundo quadro, ficam em sílabas diferentes. ST, pastel. RS, urso. LG, algazarra. DV, advogado. RF, surf. Dígrafo. Agora vamos conhecer um fenômeno sonoro produzido pela junção de duas letras. Primeiro, observe as imagens e as letras em destaque nas palavras abaixo. Vocês podem observar com atenção no livro de vocês. Primeiro, medalha, carro e chave. As palavras, os dígrafos estão em negrito.
Medalha, LH. Carro, RR. Chave, CH. Passamos então aí para a página 26. Observe com atenção as explicações seguintes. Pronuncie novamente as 3 palavras da página anterior. Cada par de letras LH, RR e CH representa um único som ou 2 sons. Elas vão representar, crianças, um único som. Pode marcar o primeiro quadradinho. Ao responder a questão anterior, você pôde perceber que as palavras medalha, carro e chave possuem mais letras do que sons. A palavra medalha possui 7 letras, mas tem 6 sons, pois a combinação LH representa apenas um som. A palavra carro possui 5 letras, mas tem 4 sons, porque a combinação RR, que é o R dobrado, representa apenas um som. A palavra chave possui 5 letras, mas tem 4 sons, porque a combinação CH representa apenas um som. As combinações LH, RR e CH são exemplo de dígrafos. Dígrafos. Dígrafo é a combinação de 2 letras que representam apenas um som. Os dígrafos podem ocorrer na mesma sílaba ou ficar em sílabas diferentes, assim como os encontros consonantais. Medalha, dígrafo na mesma sílaba. Carro, dígrafo em sílabas separadas. Veja nos quadros abaixo alguns exemplos de dígrafos e como eles se comportam nas sílabas. Primeiro quadro. Ficam na mesma sílaba. CH, chuva. NH, exemplo, galinha. LH, exemplo, palhaço. GU, exemplo, sangue. QU, exemplo, quiabo. No segundo quadro, ficam em sílabas diferentes. SC, 600. S cedilha, desça. XC, exceção. RR, barril. SS, pássaro. Já na página 27, aqui temos exercícios para testar seus conhecimentos. Nas páginas 27 e 28. Vocês irão fazer aí com os pais de vocês na casa de vocês. Gostaram do assunto de hoje, crianças? Hoje já estudamos encontro consonantal e dígrafo. Tenham um bom estudo aí em casa. Boa sorte, um beijão, até o próximo encontro. Tchau!